Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22. Pastor Marcelo e eu vamos conversar com você sobre esse assunto. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com o que quer que seja. Por que não olhas a aparência dos homens? Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhe perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Versículo 22. Ouvindo isso, se admiraram, e deixando, foram-se. É o que nos ensina a palavra do Senhor. É verdade. Foi. Ok. Bom, acabamos de fazer a leitura aqui com o nosso querido Rev JR. Todos nós aqui acompanhamos. Essa questão do tributo, ela era já algo bem controverso na Palestina do século I. O hebreu, o povo judeu, já tinha aquela dificuldade com relação às imagens, não é? E a moeda que levava a imagem do imperador, que era alguém que era alvo do culto, onde Estado, onde a política estava ligada à religião, são coisas que não se separam, não se separavam naquela realidade, e aquela pessoa que era alvo da adoração, que era o imperador, a figura, a sua efígie, se encontrava na moeda, e isso era algo tremendamente problemático, principalmente para o povo judeu. Existiram imperadores que abriram exceções e cunharam moedas onde a sua imagem não estava ali impressa, mas a maioria dos imperadores, e aqui nesse caso a figura dele estava impressa naquela moeda, e isso era algo, como já falamos, extremamente problemático para aquele povo que já entendia, que já sabia que não deveria ter imagens para as adorar. A segunda coisa nesse texto ainda, nessa parte introdutória, é que o objetivo deles não era tirar uma dúvida, o objetivo deles era colocar Jesus à prova. O objetivo deles o tempo inteiro foi com os escribas, fariseus, quando eles se aproximavam de Cristo, o diálogo deles era em busca de encontrar alguma coisa que pudessem tomar ali e pudessem colocar Jesus numa situação difícil. Isso aconteceu durante todos os evangelhos, nós vamos lendo, acompanhando e vendo, e aqui é mais um caso desse. Mais um caso em que você se depara com a realidade de um imposto que tem que ser pago. E o imposto que tem que ser pago, estabelecido pela lei, estabelecido prioritariamente para que isso viesse a acontecer, trazia ali essa ideia de que César tinha o direito a receber os impostos, ou o império tinha direito a receber os impostos, porque de alguma forma Deus concedeu esse direito ao império para receber o imposto. Isso para a gente é um pouco difícil de assimilar, e a gente conversa um pouco sobre o que aconteceu naquela época, mas também trazendo um pouco para a nossa realidade hoje, quando a gente trabalha a questão dos impostos e pensa no grande número de impostos que nós temos e a difícil aplicação que os mesmos têm. É comum a gente afirmar que o imposto que a gente paga numa ponta, ele não chega à outra ponta. O imposto que a gente entrega aqui, ele não chega lá para ser resolvido a questão dos hospitais, ele não chega para ser resolvido a questão das estradas, ele não chega a ser resolvido a questão das escolas, ou seja, nós temos uma reação bastante forte à questão dos impostos, quando os impostos não são bem empregados. Mas se os impostos forem bem empregados, nós aí já temos uma simpatia, já compreendemos que o recurso que nós estamos investindo aqui, ele vai ser importante lá na outra ponta. Mas a pergunta que a gente faz, e aí a gente volta ao texto, estaríamos de acordo com a Bíblia, estaríamos em obediência a Deus, se os impostos
forem mal empregados e por conta disso nós sonegarmos os impostos? A sonegação do imposto é uma desobediência a Deus? Sonegar o imposto é pecado? É pecado. Até porque nós entendemos, e segundo a própria palavra, Rev J.R. já comentou isso, você toma a Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, de 1 a 7, nós vamos entender e perceber que todas as autoridades foram constituídas por Deus, são ministros de Deus. A realidade, como elas caminham, como elas procedem, cabe a nós e no nosso sistema, não é? Nós cobrarmos, nós estarmos atentos, mas o modo como elas agem, as autoridades no caso, elas não são um aval para que nós também caminhemos de forma errada. Se eles erram, então também eu vou errar. E isso acaba instaurando uma situação, um estado de rebelião. E se infla, aonde a gente vai parar, JR? A ideia é que Deus estabeleceu a autoridade precisa ser desenvolvida. Cabe a nós, o nosso caso brasileiro, eleger bem essas autoridades, mas sobretudo acompanharmos e fiscalizarmos isso. Mas no contexto de Israel, no contexto do texto onde nós aqui estamos, existiam aquelas pessoas, aquela área de atuação que trabalhava especificamente para a cobrança desses impostos. Na Bíblia nós temos pelo menos 2 nomes, são super importantes, conhecidos, e que a gente trabalha muito bem com esses nomes, lembrando que eles eram coletores de impostos. Alguém pode me ajudar com um desses nomes? Mateus. Mateus era um desses coletores de impostos que a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 9, que Jesus, passando na coletoria, chamou Mateus para ser seu discípulo. Mateus era um daqueles que estava com a responsabilidade de cobrar impostos. E nós temos pelo menos 2 tipos na Bíblia de publicanos, 2 tipos de cobradores de impostos. Esse que estava na ponta, que estava ali em contato com as pessoas, que se assentava numa coletoria, sentava num lugar onde ele recebia esses impostos, como também existia a figura do maioral, aquele que tinha uma responsabilidade macro. Este, por exemplo, é representado na Bíblia pela figura de Zaqueu, com quem Jesus vai jantar. Jesus vai ter um encontro na casa dele, uma experiência maravilhosa em Jericó. E é importante a gente lembrar que Jericó era uma das cidades com grande avanço na cobrança de impostos. Havia naquela região, para as pessoas entrarem e saírem de lá, os pedágios, que não é uma coisa nova. A gente tem pedágio nas estradas, a gente tem esse tipo de acesso, eles já tinham isso lá. Para chegar à cidade, era uma cidade que tinha uma grande produção, uma série de coisas, mas tinha muito perfume, também tinha muitos remédios. Eles, para sair ou para entrar, pagavam esses impostos quando passavam nesses pedágios. Logo, quando Jesus Cristo estabelece esse milagre da conversão na vida de Zaqueu, ele está confrontando tudo aquilo que as pessoas podiam imaginar de saudável, de razoável. Não era razoável que alguém que estivesse ganhando a vida cobrando impostos dos outros pudesse ter um encontro com Cristo. É como se nós elegêssemos as pessoas que merecem ou não. E aí nessa eleição a gente pudesse estabelecer que um criminoso é muito ruim, muito mal, este não merece ser salvo, mas aquela pessoa, gente boa, gente amiga, que a gente gosta, que a gente conhece, essa sim merece ser salva. Cristo estabelece no cristianismo, o Evangelho anuncia para nós que o critério não é humano, é divino. Deus salva a quem Ele quiser, inclusive alguém que vivia da coleta dos impostos. Alguém que era considerado até pela nação como um traidor, não é? E como o JR já disse, foi assim com Zaqueu, foi assim com Mateus e tem sido assim com muita gente. Deus recebe a adoração de um povo que carrega a sua imagem, indo para uma outra esfera. Quando a Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos pois o homem à sua imagem e semelhança, nós vamos caminhando na palavra de Deus e compreendendo que o ideal de Deus, o modelo de Deus está ali estabelecido. Nós caminhamos para vivermos a imagem do Senhor, e o povo de Deus carrega essa imagem
na adoração, como adoradores do Senhor. Perfeito. Quanto a esse quesito, a gente entende que a imagem que é imputada ao homem, ao ser humano, e principalmente antes do que nós chamamos de queda, os atributos comunicáveis, segundo a nossa teologia reformada entende, foram, a própria palavra já diz, comunicadas, transferidas ao homem: justiça, bondade, amor. E quando a criação, quando a criatura, quando o homem e a mulher, dotados dessa imagem, exercem em meio à criação esses atributos, eles estão revelando a imagem de Deus diante da criação, diante do seu semelhante, diante de todos aqueles que estão à sua volta, no exercício do amor, no exercício da bondade, da benignidade. Então, assim, quando nós agimos e quando nós caminhamos desta forma, e você pode pensar, poxa, mas a nossa imagem foi rasurada depois da queda, a nossa imagem ela foi fragmentada depois da queda, mas em Cristo esta imagem está sendo o quê? Segundo nós entendemos, segundo a própria Bíblia revela, esta imagem está sendo o quê? Reconfigurada. Os caquinhos estão sendo colados de novo e colados de uma nova forma. Então, nessa realidade, sendo tratados por Cristo, sendo curados pelo Espírito Santo dia após dia, nós podemos hoje também revelar ao mundo a imagem do Senhor. Ou seja, esta é uma forma de também dar tributo, uma das formas, não é somente essa, mas é uma das formas de nós também dar a Deus o que é de Deus, devolvendo e revelando ao mundo essa imagem que foi impressa em nós através do nosso estilo de vida, do nosso comportamento, das nossas palavras, segundo os ditames das Escrituras Sagradas. A gente pode então, reverendo, afirmar que o mundo vai conhecer a imagem de Deus através do que a igreja faz, do que os cristãos fazem? Exatamente, então, com certeza. Nessa lógica, quando o senhor estabelece aí, por exemplo, a questão da bondade, e a gente sabe que Deus é bom, né? Deus é bom, Deus é bom. A gente até fala essa frase do filme Deus Não Está Morto, como é que é? Deus é bom o tempo todo, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. A bondade é divina. A Bíblia diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E a pergunta que eu faço a você é: nós somos bons? Nós somos bons? A nossa bondade é alguma coisa que a gente pode afirmar? Ou a nossa bondade ela é relativa? Ela depende, ela é parcial, ela é falsa no aspecto de que ela não é verdadeira o tempo inteiro. Quando a gente cria algum tipo de condição para expressar a bondade, nós estamos expressando a nossa falibilidade, e é bom a gente lembrar disso. Deus é bom, esse é um atributo de Deus. Quando nós somos de alguma forma bons, nós estamos refletindo a bondade divina. Nós somos imperfeitos e na nossa imperfeição nós não conseguimos expressar a bondade de Deus como ela é. Nós expressamos uma bondade parcial e nós precisamos aprender a refletir a bondade de Deus para que o mundo conheça e perceba a imagem de Deus através da nossa imagem. Vou usar um outro exemplo que o pastor Marcelo colocou e acho que a gente consegue estabelecer de uma forma mais clara: justiça. Nós somos justos? É uma pergunta que a gente faz o tempo inteiro. Aquilo que eu fiz foi uma coisa justa? Nós esperamos que a justiça haja com justiça, que ela seja absolutamente igualitária para todos, né? O livro de Amós, profeta Amós, escrito lá no 8º século antes de Cristo, ele apresenta uma série de injustiças cometidas pelos juízes daquela época. Ele diz que as pessoas eram julgadas por um par de chinelo, um par de sandália. O direito era comprado. Trazendo isso para a nossa realidade, nós vamos observar o quanto a justiça, ela é muitas vezes falha, porque ela também é imperfeita. A justiça divina, pelo contrário, ela é absolutamente perfeita.
A humana não. A humana não é perfeita, ainda que nós tenhamos os melhores critérios. Quando os critérios humanos são estabelecidos, eles já são estabelecidos com base na nossa pecaminosidade. Então, é como um indivíduo que não tem uma visão adequada. Eu uso óculos desde os 10 anos. Eu estou vendo vocês aqui muito bem, mas eu não enxergo tão bem quanto alguém que não precisa usar óculos. A minha deficiência visual, ainda que pequena, ela me impede de ver perfeitamente. Eu preciso compreender que a minha visão é falha, assim como a visão daquele que não tem a visão divina, aquele que não é Deus, aquele que não enxerga tudo com perfeição, ele vai agir com injustiça, em razão da sua imperfeição. Ou seja, à medida que a gente traz isso para a nossa realidade, à medida que a gente aplica isso para a nossa vida, nós vamos nos deparar com uma dificuldade de expressar, seja bondade, ou seja, justiça por conta da nossa pecaminosidade. Por outro lado, quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais nós poderemos refletir tanto a bondade divina quanto a justiça de Deus. E o grande ponto é, quando você faz uma coisa boa, refletindo a bondade divina, você não faz para a sua própria glória, você não faz esperando reconhecimento, você não faz aguardando que alguém diga muito obrigado, você é uma pessoa maravilhosa, você estará dando glória a Deus. E este é um termômetro maravilhoso para a gente identificar se nós estamos refletindo a bondade divina ou parcialmente a bondade humana, que em muitas ocasiões, pastor, é uma aparente bondade. Parece bom, parece justo, mas é só para sair bem na fotografia. Só para sair bem na fita. Na fita. Né? E a gente volta a um ponto que nós já conversamos aqui, sobre a quem nós escolhemos fazer o bem. E aí nós lembramos de novo de Mateus e Zaqueu, que este é o padrão do exercício da bondade do Senhor através de nós. São com aqueles os quais, às vezes, algumas pessoas não querem ter contato, não querem que essas pessoas conheçam essa bondade. Infelizmente isso acontece, mas o padrão segundo Deus é justamente estar com aquele que a gente inicialmente não quer estar. Inicialmente nós não queremos estar, mas se nós passarmos a revelar não a bondade segundo os nossos conceitos, segundo as nossas convicções, mas a bondade segundo Deus, nós estaremos, tomando a palavra do Rev JR, glorificando e devolvendo a sua imagem, a imagem de Deus que está nos céus. Então, a gente não escolhe as pessoas a quem nós vamos abençoar, a gente abençoa. A gente abençoa. A gente não escolhe se deve pagar os impostos ou não, a gente paga. A gente paga. É justo? É justo? Pagar os impostos é justo? É justo, mas é justo receber a cobrança de impostos que a gente recebe? Não é justo. A gente sofre com um grande número de impostos, mas se a Bíblia diz que a gente deve ser, enquanto cidadão desta terra, se a gente deve ser honesto, se a gente deve agir com a justiça, se a gente deve agir regularmente, isso para nós, ainda que seja um impacto financeiro bastante grande, generoso, ainda assim nós devemos agir. Jesus disse que nós não somos deste mundo, mas nós estamos neste mundo. Enquanto aqui estivermos, nós não podemos apelar para outra cidadania. A nossa cidadania ainda é terrena, mas ela, ao mesmo tempo que é terrena, ela é também divina ou celestial. Ou celestial, é verdade, né? A gente tem duas obras que falam um pouco disso. Uma, Platão falando sobre a República, sobre aquelas duas realidades, não é? E a outra é de Agostinho, que muitos chamam de Santo Agostinho, mas Agostinho que vai escrever também a Cidade de Deus, falando sobre uma realidade terrena e uma outra que é a celeste. Na verdade, nós somos cidadãos de dois mundos. Nós não temos como fugir dessa realidade. Enquanto cidadãos dessa
dessa pátria, dessa realidade terrena, nós devemos cumprir com as nossas obrigações. Nós devemos honrar, ainda que seja injusto, mas nós devemos caminhar de conformidade com o que a Bíblia nos ensina, prescreve, preceitua. E ao mesmo tempo, quando nós falamos, baseados no que Cristo disse, de dar a Deus o que é de Deus, logicamente, no exercício dos seus atributos, os atributos que Ele nos comunicou, que Ele imprimiu em nós, na sua imagem, nós devemos manifestá-los, revelando o Senhor. Mas também, e a gente não pode esquecer disso também, que dar a Deus também o que é de Deus, é também cumprir com o nosso alegre dever de sustentar a sua obra. Porque uma das formas de nós revelarmos a face de Deus no mundo, lógico que é através da bondade, que é através da justiça, que é através do amor, mas prioritariamente, como nós revelamos a face de Deus ao mundo? Como nós revelamos a palavra de Deus ao mundo? Como nós avançamos nesse terreno revelando o amor de Deus? É óbvio que é também sustentando esta obra. E nós não estamos aqui forçando o texto de forma alguma, mas sustentar a sua obra, enquanto aqui estamos, é sim dar a Deus o que é de Deus. Vamos dar um exemplo para agilizar a nossa reflexão. Vamos expressar a bondade divina. Deus é bom e a bondade dele se reflete em nós, e a partir dessa bondade de Deus refletida em nós, nós vamos cuidar das viúvas e dos órfãos, como a Bíblia diz. A Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos órfãos e afastar-se do mal. Então veja, como é que nós vamos expressar para o mundo a bondade divina ao cuidarmos das viúvas e dos órfãos, se nós não formos fiéis na consagração de dízimos e ofertas? Veja, quando uma igreja cuida de viúvas e órfãos, é diferente de quando um indivíduo faz. Quando nós tomamos os nossos recursos e somos fiéis a Deus na consagração de dízimos e ofertas, esses recursos que são apresentados a Deus, são consagrados ao Senhor na igreja, a igreja estabelece essa obra, a igreja cuida para que viúvas, para que órfãos sejam atingidos, alcançados, acolhidos, protegidos, a igreja vai encaminhar este assunto, glorificado seja o nome do nosso Deus. Como é que a gente faz isso? Com a consagração de dízimos e ofertas. Nós vamos realizar a obra de Deus através da nossa fidelidade a Deus. E em várias ocasiões, nós quando falamos sobre dízimos e ofertas, nós precisamos lembrar que este é um princípio bíblico. O princípio bíblico é o princípio de uma consagração a Deus de algo que vem antes da lei, que entra no princípio da lei e que prossegue após a lei. Então, o princípio da consagração de dízimo ao nosso Deus e Pai, ele traz uma configuração de uma participação de cada um de nós num processo para que a bondade de Deus seja revelada, bondade esta que se reflete em nós, que não somos por nós mesmos bons, mas revelaremos a bondade de Deus através da ação da igreja. Da mesma forma, nós vamos estabelecer a justiça. Existem pessoas que são injustiçadas na configuração social da cidade. Essa reconfiguração a partir do Evangelho é revelada através da ação da igreja. A igreja vai proclamar isso de uma forma clara, a partir do que ensina as Escrituras, revelando, mais uma vez, refletindo a justiça divina, para que o nome do Senhor seja glorificado e a obra dele seja realizada. Perfeito, e é dessa forma mesmo. Nesse ponto em que nós devolvemos a Deus o que é de Deus, revelando o seu amor, revelando a sua bondade, revelando a sua justiça, cumprindo com, eu não gostaria de usar a palavra obrigação, porque não é uma obrigação. Até dever
às vezes se torna uma palavra mal entendida, mas é uma livre expressão de gratidão quando nós devolvemos a Deus o que é de Deus. Neste amor, no serviço aos necessitados, às viúvas, cuidando de abrigos, todas essas coisas, onde o dinheiro, os dízimos, as ofertas, todo tipo de contribuição é usado, ainda insisto num ponto, de que como novos cidadãos da terra, mas como novos cidadãos dos céus, vão nascer através justamente do nosso ato de gratidão para com Deus no serviço, na sua obra. Porque eu insisto, JR, caminhamos fielmente, nos dedicamos a Deus fielmente, com os nossos recursos, na verdade, com aquela parte do recurso que nós sabemos que é do Senhor, a palavra é pregada, vidas são alcançadas, a família da fé cresce, e novos cidadãos dos céus adentram essa nova realidade. Vou dar um exemplo pessoal que vai ilustrar. Quando eu fui alcançado pelo Evangelho, foi através da vida de um pregador, um pastor chamado Nélio Quaresma, que foi pregar esse Evangelho na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no interior do Espírito Santo. Quando ele pregou o Evangelho lá, o Espírito Santo usou, e o Espírito Santo cuidou de mim para que eu pudesse receber aquela palavra, e eu fui convertido pelo Espírito Santo através da vida dele. A pergunta que eu faço hoje, eu não tenho resposta: quem pagou a passagem dele? Quem pagou o curso dele? Quem o ajudou para que ele pudesse se formar e se tornar um pregador e pudesse receber um convite, e o convite fosse feito, ele tomasse um ônibus, um carro, não sei, e pudesse ir até lá e pregasse o Evangelho? Quem o acolheu em casa para que ele pudesse jantar, tomar um banho, um lanche, se hospedar? Quem fez isso? Alguém fez isso. A igreja que o convidou, eu sei. O Evangelho foi anunciado para mim, especificamente, tendo aqui uma experiência pessoal, através do investimento de alguém, de alguma igreja, da obra de Deus que aconteceu ali. E exatamente quando a gente investe na obra de Deus, a mensagem do Senhor é pregada, é multiplicada. Essa igreja está aqui nesse espaço físico, no Clube Ginástico Português, na Barra, porque a igreja assumiu as despesas de aluguel desse espaço, e as despesas de aluguel desse espaço são pagas com a consagração de dízimos e ofertas. A proclamação da palavra do Senhor é fruto da nossa fidelidade, dentro da perspectiva de dar a Deus o que é de Deus. Curiosamente, nessa área, nós somos muito tentados. Eu ouvi uma historinha, pastor, um rapaz me contou essa história, que a mãe dele ensinou para ele, desde pequenininho, a mãe dele dava 10 pratinhas para ele, e dizia para ele assim: meu filho, essa aqui é a sua mesada. Mostrava para ele as 10 e dizia assim: ó, essa é sua, essa é sua, essa é sua, essa é sua. 9 dele e uma de Deus. E quando ele era pequeno, ele me contou que ele olhou para aquela historinha, né, das 10 moedinhas na frente dele, e falou assim: mas só isso que é de Deus? A mãe dele falou: só, meu filho, você vai ficar com 9 e você entrega umazinha. E ele cresceu com esta lição na mente dele. Ele cresceu, se tornou um profissional exitoso, e um belo dia foi sair de uma empresa, foi para uma outra empresa, e nesse processo de rescisão, ele me disse que ganhou uma bolada. E aí ele fez as contas, e ele se lembrou da mãe dele dizendo: isso aqui é seu, isso aqui é seu, isso aqui é seu, isso aqui é de Deus. Só que nessa altura, esse aqui de Deus se tornou um valor muito grande para ele, e ele disse: isso tudo para Deus? Quando era pouquinho, era muito. Quando se tornou muito, ele se tornou mais ainda para Deus, e pouquinho para ele. A gente tem um raciocínio distorcido nesse aspecto.
Fidelidade é alguma coisa que não se discute. Ninguém pode ser mais ou menos fiel. Se alguém consultasse aqui os casados, e aí com a esposa ou o esposo juntos, e perguntassem para o esposo, diante dela, me diga uma coisa, fala para ela aqui, você é fiel a Deus na entrega de dízimos e ofertas? E a pessoa diz assim, ó, quase sempre, sempre que dá, ok? Agora vamos perguntar sobre fidelidade conjugal. Pergunta para ele, diga uma coisa, você é fiel à sua esposa? Se ele dissesse quase sempre, o que aconteceria com ele? Se ele dissesse, olha, sempre que eu consigo, mas quando se trata de fidelidade a Deus, nós relativizamos esse processo, pastor. É verdade. E aí sim, nós incorremos em pecado. Pode parecer uma palavra atualmente fora de moda, né, de dar-nos a sensação de que as pessoas que vêm ao culto precisam ser, logicamente, cuidadas, tratadas, animadas, fortalecidas, não é? Mas a gente tem que lembrar de uma coisa, a Bíblia, ela não é só para conforto, tanto é que a Bíblia é revelada também, a palavra é revelada também como uma espada de dois gumes, não é só um travesseiro, não é só um local para se sentir confortável, acolhido, aconchegado, mas é um local onde você ser confrontado também. Então, nesse quesito, nesse ponto, diversos outros, mas no assunto que nós estamos tratando hoje, nós incorremos em pecado, sim, quando nós não somos fiéis para com o Senhor, nesse quesito, inclusive. Para terminar, eu quero lembrá-los que todas as vezes, lá na rádio, por exemplo, que o assunto dízimo entra, tem uma série de pessoas que começam a falar o que é feito, o que não é feito com dízimo e oferta. Eu quero lembrar à igreja uma vez mais que as primeiras pessoas que consagram dízimos e ofertas na igreja são os pastores e presbíteros. Nós só podemos falar de dízimo porque nós somos dizimistas. E somos dizimistas porque a Bíblia nos diz a obediência ao Senhor e porque nós também queremos caminhar como exemplo para a igreja. Os primeiros a consagrarem a Deus dízimos e ofertas e ofertam em todos os cultos são os pastores e presbíteros, e nós fazemos isso com muita alegria, porque a Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria. Vamos repetir o texto bíblico? Está na nossa tela aí. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Parece pesado e muitas vezes mais um texto que talvez nós desejássemos que Jesus nunca tivesse dito, mas ele disse, nós podemos pensar a respeito, mas nós nunca vamos ficar longe da aplicação dessa realidade bíblica. Vamos viver esse evangelho para a glória de Deus, colocando em prática e trazendo para a nossa realidade com mais uma expressão da nossa fé e da nossa adoração a Deus. Semana que vem nós vamos ter a última etapa desta série, mais um texto difícil e pesado que nós vamos tratar, mas vamos tratá-lo com muita tranquilidade, trazendo a possibilidade dessa conversa, desse diálogo entre dois pastores e olhando, dialogando, pensando naquilo que a gente pode colocar em prática na nossa vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.